Os sucessores dos Cavaleiros de Ouro se erguem contra os deuses primordiais. Oi amigos, sou Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Começou a grande guerra contra os deuses primordiais, que agora regem o mundo sem a proteção de Atena. Os jovens cavaleiros que possuem um forte laço com Atena não puderam ser aniquilados pelas grandes divindades primitivas. Portanto, foram selados pelas dimensões e impedidos de voltar ao mundo onde a luz transborda. Entretanto, Shura de Capricórnio permanece viajando pelo espaço-tempo e finalmente descobriu sua verdadeira missão: libertar os cavaleiros de Atena que jamais perderam a conexão com Saori Kido. Com a queda de Gregório, o enviado dos deuses, a grande batalha contra o deus Pontos, o oceano, terá início. Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Episódio G-Requiem, capítulo 34, O Verdadeiro Inferno. Retirando seu elmo, Grigori não se conforma que um humano miserável pretende mostrar o verdadeiro inferno a um soldado dos deuses como ele. Jamais permitirá tamanha insolência. Ele não pode ser superado por um humano como Ikki de Fênix. Super Onda Vibratória! Para os soldados dos deuses, a derrota é absolutamente proibida. É vetado pelas divindades primordiais. Em outras palavras, a morte é o destino daqueles que caem. Grigori já disse tudo. Deseja apenas que Fênix arda e seja consumido completamente. As chamas devoram todo o seu corpo. Se converterá em cinzas escuras. No entanto, não compreende por quê. Fênix continua vivo. Se pergunta se esse homem não é humano. Da boca do cavaleiro, um gigantesco jato de fogo é expelido. Chamas do inferno! Grigori agora tem certeza de que ele não é um homem normal. Até mesmo o soldado dos deuses está ardendo nessas chamas infernais. Fênix é exatamente o oposto dos deuses. Ele é, na verdade, um demônio. Grigori é completamente destruído pelo poder flamejante de Ikki. O vulcão da Ilha da Rainha da Morte está em erupção. Porém, Ikki revela que o demônio que o destruiu foi uma ilusão criada por seu cérebro. Não importa quem seja, não pode escapar de si mesmo. Afinal, esse é o poder do golpe fantasma de Fênix. Agora ficará naquele lugar sozinho, assustado com sua própria mente. De qualquer forma, Ikki não tem nada a responder. Na verdade, não sabe por que está vivo, quando todos os cavaleiros se foram, nem porque apenas uma constelação regressou ao céu. Quando a chuva de fogo começou a cair sobre o mundo, repentinamente perdeu a consciência. O que estava diante de seus olhos em seguida era uma rocha. Seu corpo estava unido a uma pedra, imerso em um sonho imóvel, em um mundo em ruínas que era completamente desconhecido a ele. Sonhou que era a rocha. A paisagem que se estendia diante de seus olhos estava sem vida. Era um mundo completamente devastado, suspenso na eternidade que ninguém atravessa. Estava apodrecendo em um sonho que nunca iria despertar, até que um dia, um flash de luz o libertou. O Cavaleiro de Ouro, Shura de Capricórnio, pediu desculpas por fazê-lo esperar. Naquele momento, finalmente despertou. Shura disse para Ikki voltar ao seu mundo. Naquele instante, ao ouvir a voz de Shura, teve certeza. Foi então quando se deu conta de que estava parado no maravilhoso mundo onde nasceu, transbordado pela luz. Não sabe se aquele mundo em ruínas era a terra de outra dimensão. Por outro lado, agora acredita que foi Shura quem o trouxe de volta àquele lugar. O mundo onde vive e onde a vida floresce. Ele está de volta àquele lugar caloroso. Sente o sangue fluir em seu interior. Está realmente vivo. De repente, Ikki teve uma sensação familiar. Sentiu um cosmo divino. Nesse instante compreendeu. Retornou para cuidar daquele bebê. Ele tomou em seus braços a pequena Atena, que voltou à Terra após ser destruída na batalha contra os deuses ciclopes. Ikki recebeu a missão de criá-la e ensiná-la como se tornar Atena, a feroz deusa da guerra. Eles voltarão uma vez mais para se reunirem ao lado dela. Ele é Ikki, e para protegê-la, jamais cairá. Será a ave imortal. Atena não deve esquecer que enquanto estiver lá, a esperança viverá na Terra, pois ela é a fonte de luz que traz a esperança a eles. Os cavaleiros se reunirão com certeza para realizar milagres. Conheça o mangá que desenhei revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos cavaleiros intitulada A Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir a versão física com a saga completa estão na descrição. Episódio G-Requiem, capítulo 35, O Mar Profundo e Escuro. Ikki tem uma sensação estranha. Neutralizou totalmente o invasor. Contudo, ainda sente um cosmo. Na realidade, sente um cosmo que se expande rapidamente. O nível desse poder é descomunal se comparado ao de Grigori. É um cosmo extremamente poderoso. Sente uma escuridão abismal que o cerca. É como um mar, escuro e profundo. Esse só pode ser o deus das profundezas do mar. Pontos! Ele finalmente encontrou o Fênix.
Agora está certo de que a garota é quem está à procura. Estavam escondidos nas entranhas daquela ilha de fogo. A deusa Atena tem que lhe mostrar seu poder para cumprir sua ambição. Atena deve compreender isso antes que os outros deuses saibam de sua existência. As crianças observam a chuva, se impressionam que ela apaga o fogo, mas Igazen revela que essa é, na verdade, a água do mar. Isso definitivamente não é um fenômeno natural. Ele pergunta a Saori se ela também sente isso. A jovem responde que sim. Além disso, se sente oprimida por um terrível sentimento que a intimida. Esse não é um cosmo humano, é o cosmo de um deus. Tatsumi está assustado. Parece que está ocorrendo um desastre na ilha com a erupção do vulcão e grita por Ikki perguntando o que está fazendo. Deve voltar logo, pois logo perderá a razão. Mas uma voz tenta acalmá-lo dizendo que está bem. Ela irá fazê-lo. Tatsumi se assusta com as palavras da mulher. Ikki sente que toda a ilha já está coberta por esse cosmo divino. Compreende que Grigori se refere àqueles que buscam oponentes dignos das divindades. Então o que foi refletido em seus olhos também era visível aos deuses. Nesse caso, isso significa que Saori foi descoberta. Em breve terá de protegê-la, aconteça o que acontecer. Fênix é o último cavaleiro de Atena. Sua vida precisa se tornar o escudo de tudo o que existe. Nesse momento, a senhoria do dormitório fala com Ikki, mas ele pergunta o que ela está fazendo. De qualquer forma, deve voltar para casa. Lá é perigoso, mesmo que possa se beneficiar da proteção divina. A mulher sabe bem disso. No entanto, precisa falar com ele. Ikki já sabe o que ela vai dizer. Então pede que não se preocupe, protegerá Saori, portanto deve manter a calma. Porém, a mulher diz que ele está enganado. Ela está preocupada com Ikki, afinal ele não teme a morte. Isso quer dizer que não hesitará em sacrificar a própria vida para proteger Saori. Mas ela alerta que isso não faz sentido. Se Ikki perder a vida, se pergunta com quem Saori poderá contar, já que ela ainda não recuperou os poderes e as memórias de Atena. Durante seus 3 anos de crescimento, Sao ergueu-se com alegria, mas igualmente abalada por angústias e lamentações. Não importa o quão difícil que tenha sido, Ikki seguiu em frente entregando tudo de si e lutando por Saori e as demais crianças. Justamente por ver isso nele, que aos olhos da garota, ele representa tudo o que ela deve acreditar. Isso está claro. Para aquela menina, Ikki é um símbolo insubstituível de justiça. Mas ele responde que a única certeza que tem é que deve lutar. Independente de qualquer coisa, nada mudará. Não importa quem seja seu oponente, mesmo que seja um deus, seu dever é proteger Atena. É o último cavaleiro da Terra. Tudo o que pode fazer é cumprir sua missão. A mulher continua dizendo que nesse caso, Ikki não deve perder a vida até que Saori se converta na verdadeira Atena. Deve continuar protegendo-a. Deve se transformar na luz de esperança que está por vir. A luz que guiará os novos cavaleiros que virão. Portanto, deve sobreviver também para ajudar aqueles que irão retornar. Ela revela que Fênix não é o último cavaleiro. Muito pelo contrário, Ikki é o primeiro cavaleiro que ressurgiu na Terra. Ele abriu o caminho que outros cavaleiros irão seguir. Um caminho para encontrar Atena. Fênix acha que ela fala demais, porém irá ouvi-la hoje. Quanto ao resto, pede que deixe com ele. A mulher agradece Ikki. Percebe que o cavaleiro realmente se parece com alguém que conheceu muito bem. Ele também não se importava com seu próprio destino. Não tinha medo de se machucar, desde que isso significasse proteger aqueles que ama. Por Ikki ser assim que aquele homem decidiu lhe confiar tudo o que possuía. Por isso as estrelas o escolheram. Ikki tornou um cavaleiro de ouro, aquele que tem a proteção da constelação de Leão. Foi assim que herdou a armadura de ouro de Leão. A mulher diz que isso é algo muito bom. Ikki fala que o mestre dela, a Iora de Leão, foi um verdadeiro herói. Não se considera digno de sucedê-lo, pois a única coisa que sabe é destruir inimigos. Mas se esse é o seu destino, Fênix fará o que puder. Diz a mulher que ela pode confiar nessas palavras e a chama por seu nome, Litos. Pontos está diante de Saori. Igazen está perplexo com o movimento do mar. Não sabe o que isso significa. Se pergunta se aquele ser é um humano. As crianças estão assustadas e gritam por Sao. Ela pede que se afastem, pois vai ficar tudo bem. Ela usará todas as suas forças para protegê-los. Igazen grita para Saori também fugir. Nenhum ser humano tem condições de enfrentar tal inimigo. Mas Saori diz que ele está errado. Se há algo que seu mestre lhe ensinou, foi para não fugir, mesmo que seu oponente seja um deus. E é nisso que Saori acredita. Finalmente foi revelado o nome da mulher que apareceu no capítulo 31, Lito Crisalis, ou Litos Crisálida.
foi uma subordinada muito próxima de Aioria. Ela apareceu pela primeira vez no mangá Episódio G, que atualmente está sendo relançado pela editora New Pop. Clica nos links fixados no primeiro comentário para adquirir. Foi ela que ajudou Aioria a pintar seu cabelo, para tentar se desvincular da aparência de seu irmão, considerado o traidor que tentou tomar a vida de Athena. Também foi mostrado o momento em que Shura liberta Ikki e parte para encontrar os demais Cavaleiros de Bronze, que foram selados em outras dimensões pelos deuses primordiais. Eles foram incapazes de aniquilar completamente seus laços com Athena. A saga está cada vez mais emocionante e continua mantendo a essência clássica dos Cavaleiros do Zodíaco. Me conta também qual é a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Senseiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist do novo mangá oficial Rise of Poseidon. Confira o ressurgimento do Imperador dos Mares após a batalha nos Campos Elíseos, para combater uma nova deusa que almeja destruir a Terra. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Litos. Muito obrigado.